Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, seu jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques dessa edição? Balanço da sessão, confira projetos de lei apreciados e o debate dos vereadores em plenário. Transportadores escolares comemoram a aprovação de lei que aumenta o tempo de uso de vans de 15 para 20 anos. Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes. 20 milhões de pessoas no país vivem com a doença. A audiência pública debate sobre projeto de lei em tramitação que propõe a criação da Casa do Autista. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com o balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Os vereadores discutiram sobre projetos de lei e temas de interesse público. Vamos ver. Durante a 37ª sessão, a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar de julho, os vereadores aprovaram 14 projetos. Entre eles, a proposta que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026. O texto recebeu 14 votos favoráveis, 6 contrários e 6 emendas da mesa diretora e da Comissão de Justiça e Redação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é responsável por traçar prioridades e metas do orçamento público para o ano seguinte. Ela serve de orientação para a LOA, Lei Orçamentária Anual, que de fato apresenta o orçamento do município. Também foi aprovado com votação unânime o projeto que concede recomposição inflacionária de 5% aos servidores da Prefeitura, incluindo aposentados, pensionistas e estagiários. Uma emenda da mesa diretora da Câmara estende o direito aos servidores da Câmara. O reajuste passa a valer a partir de julho. Outro projeto que recebeu o aval favorável dos parlamentares é a matéria que garante a realização do contrato intermunicipal Três Rios. O consórcio prevê aprimorar e integrar o sistema de transporte e logística para o desenvolvimento econômico e integrado de diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com a aprovação da matéria, São José e outras 5 cidades passam a compor o consórcio formado por mais de 20 municípios. Também foram aprovadas propostas que tratam da reestruturação administrativa da Prefeitura. Com o objetivo de substituir a estrutura da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, criando e extinguindo cargos. E outro que recria as Secretarias de Proteção ao Cidadão, Urbanismo e Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Esporte e Qualidade de Vida, Manutenção da Cidade, Saúde, Educação e Cidadania. Os parlamentares também aprovaram o projeto dos vereadores Sérgio Camargo e Renato Santiago, que assegura a decisão da família de sepultar ou cremar fetos de mães que tiveram perda gestacional. Os serviços de saúde pública deverão possibilitar essa escolha e a participação na preparação do ritual. Outro projeto aprovado dos vereadores Sérgio Camargo e Renato Santiago propõe medidas para humanizar o atendimento às mães que sofrem perda gestacional ou neonatal em São José dos Campos. Com a proposta, as unidades de saúde públicas e privadas deverão oferecer acomodação em espaços separados, garantir direito a um acompanhante durante a internação, além de encaminhar para serviço de apoio psicológico. Ainda durante a sessão, foram aprovadas 2 propostas para denominação de ruas e concessão de honrarias. Agora, com o recesso parlamentar, as sessões ordinárias terão uma pausa e retornam no dia 5 de agosto, uma terça-feira. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Vamos seguir com informações sobre a Câmara. Uma audiência pública abriu espaço para que parlamentares, especialistas e a população debatessem um projeto de lei que está em tramitação e propõe a criação da Casa do Autista. Famílias atípicas, especialistas de saúde e representantes da sociedade civil lotaram o auditório Mário Covas da Câmara Municipal para debater a criação de um centro especializado no atendimento de pessoas autistas, a Casa do Autista, proposta de autoria do vereador Sena. A Casa do Autista é a centralização dos profissionais, porque quando a gente descentraliza os profissionais, a gente dificulta o acesso a essas mães a serem atendidas por esse serviço público. Então, a gente tem outras entidades já que fazem esse trabalho, como foi citado o Gaia, que é uma referência de atendimento, de excelência às famílias atípicas, o acolhimento, o tratamento, e a Casa do Autista ela vem como
um agregador a mais para que as famílias tenham acesso a esse serviço. Deputada estadual e moradora de São José dos Campos, Letícia Aguiar também esteve presente na audiência pública de apoio à instalação da Casa do Autista na cidade. É o equipamento de acolhimento, mas também com todas as terapias necessárias para que essas crianças, esses jovens, esses adultos com autismo possam ser acolhidos, tratados, que possam ter o máximo de independência possível, também garantindo às mães, às mulheres atípicas, às famílias atípicas, mais tranquilidade no atendimento público. O vereador ressalta em seu projeto estudos nacionais e internacionais que comprovam a importância do diagnóstico precoce. A iniciativa já existe em alguns municípios do Brasil e toda a estrutura é planejada para promover o desenvolvimento integral dos autistas com práticas especializadas de integração social. 2 comissões, infelizmente, deu voto contrário ao projeto, mas uma comissão deu voto favorável. Isso faz com que o projeto fique apto a vir a plenário e ser votado pelos 21 vereadores. Só que antes do meu pedido de inclusão na pauta para a votação, nós fizemos hoje a primeira audiência pública. Agora nós vamos, junto com as entidades de classes, as mães, as famílias, nós vamos percorrer a cidade fazendo uma audiência pública em cada região da cidade e depois da gente realmente fazer esse caminho na cidade de conscientização, falar de autismo para a população, eu vou fazer a solicitação para que ele seja incluído na pauta e seja votado na casa. O projeto da Casa do Autista, apresentado por Sena, é baseado no TEA Paulista, iniciativa do governo de São Paulo que foi recentemente inaugurada na capital. José Antônio Lobo Filho, diretor regional da rede, esteve presente. Além dele, sentaram na mesa, ao lado do vereador Sena e da deputada Letícia Aguiar, a presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da UAB de São José dos Campos, Gabriela Bellini, e a doutora neurolinguística especializada em comunicação infantil, Poliana Vieira. Vai ajudar na questão do conceito de atendimento, de acolhimento, né? Porque, na verdade, a gente fala que o comportamento do autista é fluido, ele nunca vai sair de dentro do espectro autista e o TEA nunca vem sozinho, ele vem com outras comorbidades. E estando todos esses profissionais juntos, né? Dentro de uma unidade única e a mãe também recebendo acolhimento para receber as primeiras orientações, quais são as terapias adequadas, o que ela deve buscar. Para os pais atípicos, a ideia da Casa do Autista é vista como um importante passo na inclusão e no fortalecimento da causa na cidade. É uma esperança de dias melhores, qualidade de vida melhor, agora e no futuro para os nossos autistas. E os vereadores se reuniram nesta semana para a segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down. No encontro, a frente discutiu sobre políticas públicas, ações e programas voltados à saúde, educação e atividades inclusivas para essa população. Na segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down, vereadores e representantes debateram ações para ampliar a inclusão e o acesso ao tratamento de pessoas com T21, nova nomenclatura para a Síndrome de Down, que faz referência à trissomia do cromossomo 21. Participaram do encontro os parlamentares Carlos Abranches, Sérgio Camargo, Sena, Juliana Fraga e Cláudia Apolinário. Segundo os membros, familiares têm cobrado do poder público mais atenção à causa. A mãe de uma criança com síndrome de Down esteve no encontro. A reunião de hoje foi convocada a pedido de uma mãe que está desde o começo na criação dessa frente parlamentar, para que a gente possa discutir algumas pautas pertinentes à realidade da T21, que é as pessoas com síndrome de Down. E nós saímos daqui com um objetivo de pacificar os vereadores da base e os vereadores que não são da base, para que a gente consiga avançar nas pautas junto ao governo municipal. Essa segunda reunião ela foi muito mais alinhada, uma vez que os vereadores entenderam que a frente parlamentar ela tem a função de discutir o assunto. Ela é uma frente em favor das pessoas com síndrome de Down. Então hoje os vereadores estavam bem mais tranquilos na discussão dos assuntos, na discussão dos temas. Durante a reunião, a frente propôs ouvir secretários municipais sobre políticas públicas voltadas a pessoas com síndrome de Down. O objetivo é apurar ações e programas voltados à saúde, educação e atividades inclusivas. Também ficou definida a realização de um simpósio sobre o tema, para ouvir a população e especialistas. A gente está trabalhando para fazer um simpósio, convidando alguns especialistas nas áreas da educação e da saúde e
passar para as mães as especialidades que hoje a Prefeitura trabalha e captar também das mães, coletar das mães informação e pedidos, sugestões para que a gente possa fazer uma política pública voltada a esse segmento da nossa sociedade. Para o vereador Cláudio Apolinário, a frente parlamentar é fundamental para conhecer os desafios e cobranças de familiares e pessoas com síndrome de Down. Segundo o vereador, o grupo serve como uma ponte entre a sociedade e o poder público, ampliando o diálogo e fortalecendo as políticas de inclusão. O poder público, falando de poder executivo, que é quem executa as demandas, é importante que a frente parlamentar faça esse papel da escuta. Escutar a população, escutar as pessoas que estão passando por essa necessidade, para que a gente possa propor políticas públicas. O meu papel, enquanto base do governo, é levar essa discussão de forma saudável. O que eu tenho, inclusive, cobrado do pessoal da comissão é que a gente não tenha um papel de enfrentamento, mas um papel de diálogo, um papel de construção. Eu creio que política é construção de pontes e, dessa forma, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho através da frente. E seguimos com notícias sobre atividade parlamentar. A Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar um memorial junto aos cemitérios públicos da cidade, destinado a famílias que não puderam sepultar natimortos e nascituros. A dor da perda gestacional é um luto muitas vezes vivido em silêncio. Algumas famílias que passam por essa situação sentem falta de uma despedida digna. Para garantir mais conforto nesse momento, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria na cidade um memorial destinado ao sepultamento de natimortos e nascituros. A proposta, de autoria do vereador Sérgio Camargo, prevê um espaço nos cemitérios públicos para famílias que não tiverem condições de realizar o enterro ou nos casos em que os corpos não forem reclamados. De acordo com o parlamentar, além de garantir destinação adequada, o objetivo é oferecer um lugar de homenagem e memória. A ideia surgiu primeiro do projeto Sepultamento Digno, né? Para que nenhuma criança seja descartada em lixo hospitalar na nossa cidade. Prevendo que algumas famílias não tenham condição de realizar o sepultamento ou por algum motivo não queiram realizar o sepultamento, a Prefeitura vai precisar ter um local para destinar o sepultamento. Então, o memorial seriam para aquelas famílias que, porventura, não puderem fazer o seu sepultamento, então fica a cargo do poder público fazer esse sepultamento. Por trás da proposta legislativa está uma história pessoal. A esposa do vereador, Márcia, viveu 2 perdas gestacionais. O impacto da situação motivou o debate sobre a falta de acolhimento e de opções para o sepultamento. Eu baquei na hora, porque, né, é como assim? Aí você pergunta, não, você perdeu, morreu. E daí eu falei, então tá, eu queria ver o meu bebê, né, depois da curetagem. Aí ele olhou com aquele olhar assim, tipo, acho que ela não entendeu, né? Acho que ela não sabe. Parecia assim, ignorância, né? E ele virou e falou assim, meu bem, não tem bebê. Existe uma bolota de sangue. Não tem nada, é só sangue. Eu só vou limpar o seu útero, né? E fica tranquila, porque você vai ter outro bebê. Como se o Pedro fosse substituído pela minha filha Carolina, né, que foi a 2ª gravidez. Márcia lembra que a ausência de um rito de despedida e a forma fria como foi informada da perda marcaram a trajetória dela como mãe. Dessa forma, a existência de um memorial ajudaria outras famílias a vivenciar o luto de maneira mais humanizada. É isso mesmo, né? Porque assim, quando chega pra gente, né, dia de finados, a gente vai ao túmulo, né? Eu vou da minha mãe, né, meu pai. E sempre quando eu vou, eu falo, e aí, vocês já conheceram o Pedro, o Gabriel, já pegaram, né? Vocês brincam com ele. Então, nas minhas orações, eu tenho isso, né? Agora, isso é o meu pai, a minha mãe, os meus tios, avós, que a gente vai. O Pedro e o Gabriel, eu não tenho um lugar, né? E dói até saber que eles foram jogados no lixo, não com a minha permissão, jamais. Mas é isso, eles foram mesmo jogados no lixo.
Hoje, o que me conforta é saber que eles estão com os meus pais, estão no céu, estão na glória de Deus, isso me conforta. Mas a briga, essa luta que a gente tem, né, que essas mães estão, é porque assim, é muito dolorido eu pensar assim, que quantas crianças ainda vão continuar sendo jogadas, quanto tempo vai demorar para eles aprovarem isso. Para o vereador, a iniciativa vai além de uma questão administrativa. Trata-se de uma política pública de saúde mental, considerando que o processo de luto é fundamental para a recuperação emocional das famílias. Nós fizemos uma audiência pública aqui e tivemos a participação de psiquiatras, psicólogos que afirmaram que o sepultamento ele traz um alívio emocional para as famílias, diminuindo a depressão, diminuindo o índice de suicídio, ou seja, a família ela precisa de fazer o luto, ela precisa de completar esse ciclo na vida dela. A perda de uma criança ela não pode ser apagada da memória, então ela precisa fazer esse sepultamento, completar o ciclo do luto para encerrar o ciclo e continuar a sua vida, como todos nós. O projeto prevê que a regulamentação e a criação do memorial ficarão a cargo do Poder Executivo. Segundo a justificativa, mais do que um local de sepultamento, o memorial representará um espaço para recordações, especialmente para que famílias possam exercer o direito ao luto. Vamos para a nossa primeira pausa e depois te conto sobre um projeto de lei aprovado que beneficia transportadores escolares. Volto já! Estamos de volta! Agora vamos conferir como foi a sessão da última terça-feira realizada aqui na Câmara Municipal. A 36ª sessão do ano contou com mais de 90 documentos para apreciação dos vereadores. A maior parte, indicações com pedidos diversos, como manutenção em ruas e praças, implantação de lombadas e redutores de velocidade, melhoria na merenda pública e reforço na iluminação em alguns bairros. Quanto aos requerimentos, havia pedidos de informações nas áreas de mobilidade, educação e arborização pública. Outra solicitação cobrava capina num terreno próximo a uma escola. No período do pinga-fogo, os principais assuntos abordados pelos parlamentares foram fiscalização, segurança pública, inclusão e defesa da vida. O primeiro orador, o vereador Cláudio Apolinário, apresentou um vídeo da Marcha pela Vida, realizada em São José durante o feriado de Corpus Christi. O parlamentar defendeu valores cristãos, a família tradicional e a proteção integral da vida, sendo contrário ao aborto. Apolinário também agradeceu a todos que participaram do evento. No tema da inclusão, o vereador Sena comentou sobre a audiência pública promovida na Câmara para debater com a população o projeto de lei que prevê criar a Casa do Autista em São José, um centro integrado para o tratamento de pessoas com TEA. Segundo o parlamentar, até mesmo emendas parlamentares já foram anunciadas para apoiar a causa. Também falando de inclusão, o vereador Fernando Petit usou o período do pinga-fogo para cobrar transporte adaptado para uma criança autista que teria tido direito negado. Segundo Petit, essa é uma realidade que tem afetado outras famílias na cidade. O parlamentar pediu mais atenção e acolhimento da prefeitura para a causa. Já o vereador Sérgio Camargo fez um relato pessoal sobre a dor de uma perda gestacional vivida na família pela esposa. Esse momento difícil motivou a apresentação de um projeto de lei em tramitação que prevê o sepultamento de fetos independente da idade para mães que sofreram um aborto. Sérgio pediu o apoio dos parlamentares na aprovação da proposta. Ainda durante os trabalhos em plenário, os vereadores anteciparam a sessão da quinta-feira para as 9 horas da manhã. Esta será a última sessão ordinária do semestre antes do recesso parlamentar. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E no mês que vem, a Câmara Municipal entra em recesso parlamentar. Até agosto, as atividades parlamentares, como sessões e votações de projetos de lei, ficam suspensas. Mas isso não quer dizer que o munícipe ficará sem atendimento, viu? Os trabalhos aqui na Câmara continuam. Vamos ver o que funciona durante o recesso nessa reportagem. A partir do dia 1º de julho, a Câmara entra em recesso parlamentar.
O período é regulamentado pelo regimento interno e previsto na lei orgânica do município. Durante o recesso, atividades parlamentares como reuniões das sessões e votações de projetos de lei ficam suspensas temporariamente. O que você tem é a paralisação das atividades legislativas, né? Então você não tem sessões, né? Tanto a sessão de expediente quanto a sessão de ordem do dia não acontecem nesse período, né? Os prazos de emenda ficam suspensos, os prazos de comissão ficam suspensos, e aí tudo isso retoma após o fim do recesso legislativo. Apesar da pausa nas reuniões em plenário, o trabalho dos gabinetes não para. O Daniel é chefe de gabinete da vereadora Juliana Fraga e conta que nada muda na rotina dos assessores parlamentares. Por aqui, os atendimentos seguem normalmente das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. Os funcionários continuam trabalhando, né? A gente recebe aqui durante a semana, durante o mês normal, reivindicações de todos os munícipes, né, por telefone, por e-mail, e essas reivindicações chegam para a gente apresenta para a vereadora, mostra para a vereadora, independente do recesso. Então todos os funcionários continuam trabalhando. O recesso legislativo não significa que o munícipe joseense ficará sem acesso aos serviços prestados pela Câmara Municipal. Além dos gabinetes, os trabalhos de atendimento ao cidadão seguem com as portas abertas. O SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que é onde o cidadão pode vir obter qualquer informação sobre o funcionamento da Câmara, sua administração, suas despesas, ele continua aberto durante o recesso, no horário de funcionamento da Câmara, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30, sempre recebendo qualquer cidadão que tenha interesse. Da mesma forma, a ouvidoria, né, que recebe sugestões, reclamações, recebe pedidos de providências acerca dos serviços da Câmara, também no mesmo horário continua funcionando. O CAC, ele está no prédio da Câmara, mas é um serviço da Prefeitura. Seu horário de funcionamento e a forma de funcionar não está atrelado às sessões, quer sejam ordinárias ou extraordinárias. Quem disciplina o horário de funcionamento do CAC é a Prefeitura, respeitado o espaço do funcionamento da Câmara. E os vereadores também não param. Mesmo sem as reuniões de Câmara, os parlamentares mantêm os atendimentos à população e seguem fiscalizando os serviços públicos. Esse trabalho pode ser acompanhado pelos canais da Câmara e dos vereadores. Aqui ou a gente eles mandam por WhatsApp, e-mail, se querem marcar uma reunião comigo aqui no gabinete, é só agendar, ou eles querem que eu faça alguma visita, no caso, para apresentar alguma situação no bairro, eles também podem mandar mensagem, agendando, a gente vai até o bairro. Os gabinetes de rua, os gabinetes itinerantes continuam normalmente ou nas feiras, em frente às UBS. Pode entrar em contato aqui no nosso site da Câmara Municipal ou vir aqui presencialmente, que um dos vereadores aqui da Câmara Municipal vão fazer o atendimento aí à população. Como determina o regimento interno, o recesso parlamentar termina no dia 1º de agosto. Já a primeira sessão do segundo semestre vai ser realizada no dia 5, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. O encontro é numa terça-feira e vai seguir o rito de votação de documentos e debates em plenário durante o pinga-fogo. Enquanto a sessão não retoma, você pode acompanhar tudo o que acontece na Câmara no nosso jornal Boletim Legislativo, no site e nas redes sociais da Câmara. Mas se preferir, o Legislativo está sempre de portas abertas para te receber. Então, através das redes sociais, a gente continua fazendo as reuniões, inclusive tem reuniões já agendadas, visitas nos bairros. O andamento, pelo menos dos mandatos, continua normalmente nesse mês de julho. Sim, a Câmara vai estar funcionando, os servidores, os gabinetes vão estar funcionando e os vereadores também diariamente estão aí nas feiras, nas cidades aqui de São José dos Campos, ajudando, atendendo a população aí. Ainda no tema do Legislativo, os vereadores aprovaram um projeto de lei que amplia o tempo de uso de vans escolares. Agora, os transportadores podem circular com os veículos por até 20 anos. Antes, esse prazo era de 15. Essa é uma vitória para a categoria que enfrentou dificuldades para a renovação da frota após a pandemia. Esse grupo de pessoas reunidas são transportadores escolares. Juntos, eles comemoram uma conquista recente: a aprovação de uma lei na Câmara que aumenta o tempo de vida útil permitido para as vans escolares de 15 para 20 anos, contados a partir do ano de fabricação. Tiago trabalha há 21 anos com transporte escolar. Ele foi um dos mobilizadores da causa. Por conta da pandemia
e por conta também das dificuldades financeiras, valores de peças, manutenção e principalmente do valor das vans, completamente inviável conseguir trocar uma van que tem uma qualidade boa, como as nossas, por uma outra de qualidade inferior, simplesmente pelo ano. Cíntia é motorista de van escolar há 13 anos e transporta crianças com deficiência. Para ela, a aprovação da lei é um reconhecimento do trabalho dos transportadores escolares. Como disseram na Câmara, né, é um bem muito precioso que nós estamos levando dentro dos nossos veículos, né? Então, assim, a gente percebe a gratidão dos pais, né? Até mesmo assim, a gente já teve, eu, por exemplo, já tive, né, no 56, um elogio de pais falando do carinho, né, que a gente trabalha com van especial, né? Então, a tratativa com essas crianças. Então, assim, esse reconhecimento é muito gratificante, né? A aprovação da lei atende à mobilização da categoria dos transportadores escolares, que enfrentaram dificuldades para a renovação da frota, principalmente depois dos impactos econômicos causados pela pandemia. Muitos condutores escolares tiveram dificuldades, porque alguns tinham comprado vans, estavam pagando e ficamos aí praticamente 1 ano e meio, né, sem trabalhar. Alguns colegas tinham a van financiada ainda. Com a graça de Deus, a minha já era quitada porque eu já tinha pago antes. Mas o que acontece é que temos que pensar num todo. Se para um colega hoje, para outro amanhã, outro, uma hora ia faltar vans na cidade, assim, com a mesma qualidade, com a mesma segurança que podemos oferecer. E o vereador Gilson Campos foi um dos apoiadores do projeto. O parlamentar enfatiza que, sem a aprovação da lei, cerca de 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço na cidade. Com esse fôlego, eles poderiam se organizar, se programar para poder trocar os veículos. Então, assim foi feito. E agora, com o decreto que ia valer no meio do ano que vem, se não vier essa lei para a Câmara para a gente poder avaliar, mais ou menos 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço para a nossa cidade. Isso impactaria muito com as famílias que dependem desse tipo de transporte. Mas uma das exigências da lei é que os transportadores atendam todas as normas legais de segurança e manutenção das vans. Os veículos serão obrigatoriamente submetidos às vistorias periódicas e rigorosas, realizadas pela Prefeitura e outros órgãos competentes. Nós vamos intensificar a nossa parte de vistoria interna, para que garanta a segurança dos alunos que são transportados, né? E também passe a tranquilidade para os pais dos alunos, né? A partir do momento que ele contratar esse serviço do transportador escolar, ele vai ter a garantia que as vans são vistoriadas, são analisadas. Com a ampliação do tempo de vida útil das vans, os transportadores escolares poderão planejar por mais 5 anos a troca da frota. Dessa forma, a proposta garante a continuidade deste serviço essencial para crianças e jovens. Para que possa ser prestado um bom serviço para a cidade e, principalmente, estar carregando o patrimônio da cidade, que são as nossas crianças, né? Então, precisa ter essa segurança, mas também visando esse outro lado, que é dos transportadores, dos trabalhadores. Para Tiago, Cíntia e cerca de 600 famílias que trabalham com transporte escolar em São José, a aprovação da lei é uma verdadeira vitória. Isso vai fazer com que todos consigam se programar para trocar a van agora. São 5 anos a mais, você consegue fazer um consórcio, você consegue se programar e comprar uma van de qualidade. A gente está muito contente, a equipe assim está agradecida imensamente e nós vamos honrar a contrapartida de estar com nossos veículos sempre em dia. Agora vamos falar sobre oportunidade no mercado de trabalho. A Revap vai realizar uma parada técnica para a manutenção do sistema, que deve abrir 5.000 postos de trabalho. A cada 6 anos, em média, a Revap, refinaria da Petrobras aqui em São José dos Campos, realiza paradas técnicas programadas na área de produção. O objetivo é fazer a manutenção dos equipamentos e dos sistemas internos. A refinaria é responsável pela produção de querosene de aviação. É um momento assim que a gente confere integridade, é um momento que a gente atende a norma regulamentadora número 13, né, que faz a inspeção, que faz todo o gerenciamento do que tem que se
cuidar desses equipamentos. Então, é um momento assim, muito importante para a implementação de confiabilidade e integridade numa unidade operacional. Para a parada técnica desse ano, 5.000 pessoas serão contratadas para trabalhar durante 3 meses. As inscrições estão sendo feitas pelo site da Prefeitura, que até o momento já recebeu mais de 10.000 inscrições para as vagas. E agora começa realmente as contratações, com pico setembro, outubro, novembro. O programa vai até dezembro. Essa parada técnica ela começa agora, vai começando agora, mas ela tem efetivamente agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente está começando a fazer essa ligação entre as pessoas que mandaram o currículo para as empresas que estão contratando para essa parada técnica da Revap. Todo o processo é feito pelo site da Prefeitura de São José. O candidato preenche os dados pessoais, seleciona a vaga de interesse e adiciona o currículo. Entre as funções abertas estão caldeireiro, eletricista de força e controle, isolador térmico, montador de andaimes, soldador, pintor industrial, entre outras categorias. Tem alguns projetos que a gente considera que são projetos de CAPEX, né, de investimento, que vão ser implementados nesse processo, nessa parada também. Então, são especialidades também de engenharia, engenheiros, técnicos de projetos, vão ser contratados também para essa implementação desses investimentos. E a mão de obra local, aqui da nossa cidade, tem prioridade na contratação. Isso é previsto até mesmo em uma lei municipal. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico destaca que essas contratações são de extrema importância para aquecer a economia e gerar emprego e renda. Mais de 5.000 contratações, com salários bons, então relativamente altos os salários, então realmente dá traz realmente uma renda muito boa para a nossa cidade, com esse número de contratações espetacular, para que a gente possa ter um segundo semestre ainda melhor. Para aproveitar a oportunidade, o foco no currículo é fundamental. Esse psicólogo destaca a importância de manter os dados atualizados e ter clareza nas informações profissionais. É importante que o candidato coloque a maior quantidade de coisas possíveis. Então, por exemplo, coloca o cargo que você exercia, a empresa que você trabalhou e as atividades profissionais. Tudo que você fazia na empresa. Então, se você estava trabalhando na parte administrativa, coloca suas rotinas. Se você estava na parte de produção, coloca suas rotinas, tipo de máquina que você operava. Se você utilizava EPI, quais que são os EPIs, a parte de segurança é muito importante hoje dentro das empresas, ainda mais uma empresa tão grande como a Revap. O anúncio das contratações foi bem recebido na Câmara Municipal. Para o vereador Sérgio Camargo, membro da Comissão de Economia, a iniciativa representa uma oportunidade de renda para muitas famílias. A gente já acompanha essas paradas técnicas que acontecem de tempo em tempo na Revap, né? Então isso traz as pessoas poderem trabalhar nessas paradas técnicas, traz renda para a família e muitos podem até depois serem efetivados na empresa, né? Então é importante sim que isso aconteça. A Câmara também avalia que a parada técnica, além da geração de emprego e renda, ajuda a ampliar a qualidade dos produtos fabricados pela refinaria. Cerca de 2 bilhões de reais estão sendo investidos na manutenção. Muitos empregos, são empregos muitas vezes temporários, mas que podem alguns continuar depois com novas contratações, nova formação de funcionários e também na melhora da qualidade dos produtos que são ofertados pela Revap. Então você tem um ganho ambiental e um ganho social através dos postos de trabalho. E ainda no tema mercado de trabalho, os desafios da pessoa com deficiência para conseguir uma oportunidade de emprego foi tema de palestras realizadas em um evento na OAB de São José dos Campos. A proposta é divulgar informações que colaborem com a inclusão. O auditório da OAB de São José dos Campos recebeu uma rodada de palestras para debater a inclusão. Intitulado Os Desafios da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, o evento teve como objetivo discutir os direitos das pessoas com deficiência na procura por um emprego. O desafio não está ligado somente ao ingresso, né? Tem o desafio também da manutenção, de como que vai acolher o deficiente no mercado de trabalho. Então é expositivo e informativo para a população no geral também. É mais uma orientação também aos nobres colegas advogados, como também à população em geral, né? Como fazer uma contratação correta de um colega e também fazer um bom entendimento ali da sua questão da sua deficiência física e as suas condições ali, né? Para poder
procurar o melhor benefício. O evento foi proposto pelas comissões de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de São José dos Campos. Ao todo, foram 3 palestras. A primeira, sobre benefícios da contratação de pessoas com deficiência por pequenas empresas. A palestra seguinte teve como tema a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E a última falou sobre o auxílio inclusão para a pessoa com deficiência. É o diálogo das duas partes, né? Existem os direitos, mas também para quem vai contratar, também precisa entender como é que funciona o outro lado. E às vezes, por isso que é importante esse diálogo, para apresentar para os dois lados. Quem tem o direito e também preparar aquele que para receber essa pessoa que tem direito e às vezes não sabe. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de advogados, empresários, pessoas com deficiência e também pais de pessoas com transtorno do espectro autista. Esse vamos dizer assim, é um problema relativamente novo, né? Porque faz pouco tempo que eles começaram a qualificar os índices, né? As formas, as tratativas ideais para autismo, né? Então, assim, esse é um problema que as empresas têm que se fazer uma adaptação, né? Para poder fazer a contratação, né, do mercado de trabalho, né? E essas pessoas também têm direito ao benefício BPC-LOAS, né? Então, assim, isso tem que ser estudado tanto para entrar com a ação, né? O colega advogado entrar com a ação, tanto quanto para a pessoa que é autista, né? E procura emprego no mercado de trabalho, né? Para Robson Souza, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o evento foi importante para debater ideias sobre a inclusão e também criar soluções para incentivar e aumentar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente precisa ter essa atenção para a qualificação das pessoas e isso tudo só acontece com a sociedade participando, né? E a OAB está trazendo isso. Ela está trazendo esse debate importante, hoje a casa está cheia, né? Então esses elementos aqui trabalhando como multiplicadores, né? Eu acredito que a sociedade tem muito a ganhar. Vamos para mais um intervalo e já já eu te conto mais sobre a diabetes, a doença que atinge mais de 20 milhões de brasileiros. A pausa é rápida. Voltamos com Semana Legislativa e uma nova tecnologia está sendo testada em São José dos Campos e promete contribuir com as forças de segurança. São câmeras que utilizam a inteligência artificial para reconhecer ações suspeitas e emitir alertas que facilitam o trabalho dos agentes. Imagine prever um crime antes que aconteça. Essa é a proposta de uma tecnologia aqui em São José. São câmeras com inteligência artificial que monitoram a cidade 24 horas por dia. Não para vigiar pessoas, mas para identificar comportamentos fora do padrão. Uma pessoa armada, aglomerações ou até mesmo alguém passando mal. Qualquer situação que foge ao controle gera um alerta imediato. Você pode identificar diferenças. Nós temos um padrão, por exemplo, uma moto ela sempre está em pé. Se ela estiver caída no chão, é um comportamento adverso. Você tem, por exemplo, pessoas aglomeradas na frente de uma porta de um comércio. Depois das 10 da noite, com esse comércio fechado, é um comportamento adverso. Então, através disso, a gente consegue parametrizar a inteligência artificial para identificar essas anomalias, esses desvios de padrão. A tecnologia faz parte do programa Sandbox, uma parceria público-privada que testa inovações na prática, sem custos para o poder público. Ao todo, 6 câmeras foram instaladas em postes de iluminação, com foco na prevenção e segurança. O Sandbox é um programa que pode durar até um ano, onde as empresas têm essa oportunidade de testar, validar e realmente depois receber um selo de que ela realmente funciona. E essas câmeras, através da inteligência artificial, ela consegue pegar e capturar qualquer movimentação estranha. Nós acompanhamos uma simulação. Quando um homem saca uma arma cenográfica, a inteligência artificial reconhece o gesto e dispara um aviso para a central. Assim, o operador humano foca apenas nas ameaças reais, sem precisar filtrar horas de gravação. Eu acho que de uma forma bem lúdica, né, você imagina hoje, né, São José dos Campos com mais de 1.600 câmeras, eu acredito, hoje no monitoramento da cidade toda.
Imagina que você tivesse uma pessoa para cada câmera. Já seria muito, e essa pessoa teria que ficar o tempo todo olhando essa câmera. A inteligência artificial traz esse diferencial, esse benefício. Ela consegue monitorar todo o sistema, traz para o operador, né, que hoje você não precisaria de 1.600 pessoas, né, o próprio CSI de São José dos Campos já tem um número menor que monitora, você traz o que é realmente relevante. Para treinar o sistema, o local de testes escolhido foi a Rua Coronel José Monteiro, no centro. O grande fluxo de pessoas e veículos gera um volume de dados ideal para a ferramenta aprender a diferenciar o movimento normal de uma situação de risco. Foi selecionada a dedo uma rua importante da nossa cidade com muita movimentação. Isso faz com que a gente consiga fazer um teste mais adequado e melhor. Após o processo de testes, um relatório será gerado para a identificação da taxa de assertividade da ferramenta. A partir disso, o serviço poderá ser implementado para se tornar mais um mecanismo de segurança disponível na cidade. O nosso objetivo nesse momento é terminar os testes, então nós temos, acredito, mais duas ou três semanas testando os parâmetros finais. Nós entregamos um relatório. A prefeitura também emite para nós, da empresa, né, para todos nós que estamos participando do projeto, um certificado, né, de que a nossa inteligência artificial funciona, que o projeto ele é um sucesso, que ela entende que isso agrega valor à função da prefeitura. E aí os próximos passos serão esses, entender como que a prefeitura pode contratar esse serviço nosso, como que ela pode já aplicar isso para o cidadão se sentir mais seguro. A Câmara Municipal apoia o uso da inteligência artificial no monitoramento. Para o vereador Sena, criador da Frente Parlamentar de Segurança, a iniciativa também abre portas para outros projetos na área. Nós precisamos unificar ainda mais as forças de segurança e ter medidas mais rápidas, né? Ou seja, no combate, ou na prevenção, ou na punição. Se aprovada, a tecnologia será integrada ao CSI, a Central de Segurança e Inteligência do município, e poderá ser expandida para outras regiões. São José é uma cidade que tem em sua característica a inovação, e a nossa segurança toda é um sistema pioneiro, o CSI é um sistema pioneiro, que depois foi copiado e é copiado ainda por muitas cidades, e a gente tem que estar sempre à frente. Então trazer e poder ter, através de um programa como esse do Sandbox, tecnologias testadas em nossa cidade para poder validar e a gente sair na frente é de suma importância, e a gente está sempre aberto a esse tipo de programa e essas empresas que queiram testar suas tecnologias em nossa cidade. E agora vamos mudar de assunto e falar de saúde. Neste mês, a campanha Junho Branco alerta a população sobre os riscos do uso de drogas. A dependência de drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, e as ilícitas, como a maconha e o crack, é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. A relação de Alexandre com as drogas começou ainda na adolescência. Aos 12 anos, para romper a timidez, ele abusava do álcool. E isso abriu a porta para outras substâncias. E assim, foram anos de dependência química. Naquela época tinha muita festinha nos finais de semana, então o uso era mais nos finais de semana. Só que eu tenho uma doença chamada adicção, ela é progressiva. E aí o final de semana começou a ser habitual, né? E aí eu larguei o estudo, eu fazia Senai, deixava de ir para o Senai e ficava usando a substância. E foi namoro com a droga. Tudo que eu ia fazer era meios e maneira de conseguir. Depois de 11 anos de abstinência, Alexandre teve uma recaída e agora está longe das drogas há quase 11 anos novamente. Durante este processo, ele mudou de carreira e hoje trabalha nesta clínica, ajudando pessoas que passam pelos mesmos problemas que, no passado, fizeram parte da vida dele. Em todas as áreas da minha vida eu preciso estar bem para passar algo de bem, né? Algo de bom, que seja um abraço, uma palavra de conforto, um aperto de mão, né? A experiência de vida ajuda muito. A dependência em drogas lícitas ou ilícitas é considerada doença pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e traz transtornos não só para o usuário, podendo causar outros problemas de saúde, como também para os familiares. Por isso, foi criada a campanha Junho Branco, que visa conscientizar a população, principalmente jovens e adolescentes, sobre os riscos do consumo de álcool, cigarro e outras substâncias.
Para essa especialista em dependência química, a campanha ajuda na conscientização sobre os perigos do abuso das drogas. Ainda existe tabus, preconceitos, referente à dependência química enquanto patologia. Então é muito importante termos um período para falar sobre o transtorno por uso de substância. Sobre o assunto, na Câmara está em tramitação um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a implantar atendimento psicológico e social online, dando suporte aos familiares de dependentes químicos. A Prefeitura também realizou campanha nas escolas sobre a conscientização do uso de drogas, tendo como público-alvo principalmente os pais de jovens e adolescentes. A nossa intenção é que a família entenda que a casa precisa ser lugar da proteção, onde ela fala sobre a droga, porque os filhos vão enfrentar isso, mas os pais precisam dizer para eles, não, você aqui tem um lugar seguro, pode conversar conosco, você não vai precisar buscar meios para poder satisfazer as suas ansiedades, porque é isso que os meninos fazem. Quando não tem ninguém que escuta em casa, quando não tem um olhar em casa, ele vai procurar alguém. Mas, além da conscientização, a campanha Junho Branco também alerta para a importância do tratamento para a dependência química. Uma pessoa que está em recuperação, ela precisa cuidar de si, ela precisa cuidar das suas escolhas, cuidar dos seus hábitos, participar de grupos de autoajuda, fazer terapia. Ela precisa buscar atividades que irão incentivá-la para a pulsão de vida, para que ela não volte naquele quadro depressivo e tenham possíveis recaídas. Então, todos os âmbitos da área da vida da pessoa, como qualquer outra pessoa, ela precisa ser cuidada. Por mais dura e difícil que seja a luta contra a dependência química, é possível encontrar uma saída. E o Alexandre é prova disso. Hoje, mais perto da família e com a missão de ajudar ao próximo, ele faz das suas experiências ensinamentos para a vida. Hoje eu tenho uma neta de 5 anos, sou avô, aprendi a ser pai, minha filha tem 25, e aprendi a ser filho. Então, assim, o lance é ter uma qualidade de vida, uma nova maneira de viver, ser uma pessoa assim, útil para a sociedade. E a gente só vai ser útil ajudando o próximo. Então, se não desista dos seus familiares, mostre para eles que tem caminho. E uma parceria entre a Prefeitura e a Faculdade Anhembi Morumbi vai ampliar os atendimentos de saúde em São José. O Centro Integrado de Saúde, o CIS, que já atende pacientes do SUS desde o ano passado, vai contar agora com novas especialidades. Inaugurado no ano passado como Clínica Escola, o CIS é um espaço onde alunos da área da saúde da Universidade Anhembi Morumbi atendem a população gratuitamente. Agora, com a parceria com o Poder Público, o centro passa a atender também pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do município. O diretor de Regulação e Controle do município, Marcelo Ferreira, destaca como vai funcionar a ampliação dos serviços. A Prefeitura encaminha pacientes que passaram pela atenção primária, pelas UBSs ou Estratégia de Saúde da Família, que precisam de alguma consulta e atendimento em especialistas. A Prefeitura tem buscado novas parcerias e ampliar sua rede de oferta de vagas, justamente sabendo que quanto mais oferta de vagas tiver, a gente tem o menor risco de agravamento dos quadros dos pacientes. O espaço, que conta com 34 consultórios, já recebeu os primeiros pacientes encaminhados pelo SUS. Nesta primeira etapa, são 40 vagas para geriatria. E novas especialidades devem ser oferecidas nos próximos meses. Atualmente, a gente está ofertando as vagas em geriatria. Nosso plano de trabalho com a CIS, com a Anhembi Morumbi, é para até 1.350 atendimentos por mês. E dentre esses atendimentos, a gente tem outras especialidades, como cardiologia, dermatologia, procedimentos também cirúrgicos e consultas em psicologia e fisioterapia. Para a coordenadora do centro, além de beneficiar a população, a medida também vai aumentar as oportunidades de estágio para os alunos. Todo o atendimento que eles fazem é supervisionado por um preceptor. Então, eles atendem o paciente, fazem anamnese, o exame físico e chamam o preceptor para discutir a conduta, a orientação. E esse preceptor ele vai trabalhar com o aluno o conhecimento técnico, aumentar as hipóteses diagnósticas, vai fazer a correlação com as especialidades, com as disciplinas básicas e vai também trabalhar com eles os aspectos do atendimento relacional. Um atendimento sempre humanizado, respeitoso,
que seja trabalhada a conduta em consenso com o paciente. A Câmara Municipal acompanha de perto a parceria entre o poder público e a universidade e acredita que o conhecimento acadêmico, aliado à responsabilidade social, pode aumentar o acesso à saúde. É uma parceria que vai virar referência para toda a região, né? Quando você tem um setor privado junto com o público, que você pode ofertar serviços e você pode diminuir uma demanda, e principalmente da saúde, isso é de suma importância para o município, né? Os parlamentares destacam ainda que ampliar a oferta de atendimentos é uma cobrança frequente do Legislativo e que a iniciativa deve reduzir as filas dos sistemas de saúde. Vai ajudar muito a população, nós temos diversas filas, né, na área da saúde, essas filas precisam andar e essa parceria aí com a faculdade vai ajudar muito a gente dar andamento nessas filas aí de cirurgias, consultas, exames aqui de São José dos Campos. Para ser atendido pelo CISA através da parceria, é preciso ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. O espaço também realiza atendimentos que podem ser agendados pelo telefone. Essa parceria com a CIS, né, da Embi Morumbi, ela acaba ampliando a oferta de vagas em especialidades e exames para o município. Com isso, os tempos de espera para consultas especialistas, eles vão ser, com o tempo, reduzidos. Então, isso vai trazer um melhor conforto para a população e até a diminuição dos riscos de agravamento dos quadros clínicos. E com a parceria com o SUS, o que melhora para nós é poder trabalhar uma linha de cuidado, ou seja, o paciente que vem para o especialista, ele já veio de um médico generalista. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 20 milhões de pessoas no país vivem com a doença. Em São José dos Campos, são mais de 21 mil pacientes cadastrados no Sistema de Saúde Municipal. E no dia 26 de junho, foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes, data instituída para conscientizar sobre a importância do tratamento e de políticas públicas de cuidado e atenção. Há pouco mais de 2 meses, a Ana teve uma notícia que a deixou sem chão. O filho, de apenas 4 anos, foi diagnosticado com diabetes. Vini veio do nada, num episódio de beber muita água, tipo assim, uma garrafa de 1 litro, ele tomava e em 1 hora ele já tinha terminado essa garrafa. E começou a fazer muito xixi na cama e acordar muito de madrugada. O que eu associava? Falei, ele tá bebendo muita água, por conta da água ele tá fazendo xixi na cama e tá acordando porque tá vazando da fralda. Eu comecei a precisar usar fralda nele de novo para ele dormir. E aí o pai das crianças falou, não, eu vou levar no médico, para mim não tá normal. O Vinícius tem diabetes tipo 1 de origem autoimune, ou seja, quando o sistema imunológico ataca por engano as células que produzem insulina. E a diabetes tipo 1 normalmente afeta crianças e adolescentes, mas não é o único tipo da doença. A diabetes mais comum é o tipo 2, que afeta cerca de 90% das pessoas que sofrem com a doença, que é quando o corpo não produz insulina o suficiente para poder controlar ali a taxa de glicemia. E aí, nesses casos, o estilo de vida faz total diferença, viu? Tanto é que pacientes obesos têm mais chances de desenvolver este tipo da doença. Principalmente depois da pandemia, com a redução dos movimentos, o home office, que a pessoa não precisa nem andar praticamente, tem muita facilidade de transporte também hoje em dia, aumento de doenças mentais, alcoolismo, aumento do peso, das comidas muito gostosas, palatáveis, do ice food, esse fácil acesso possibilitou esse ganho de peso, em que daí aumentou a incidência de obesidade e aumentou também a incidência do diabetes tipo 2. E é necessário ficar atento e fazer os exames de rotina, porque geralmente não há sintomas claros. A maioria não tem, eles vão ter somente quando a diabetes está bem mais alta, acima de 300, em que daí, por conta da glicemia estar mais alta, tem muita urina, muita sede, porque acontece uma desidratação. A diabetes é um problema de saúde pública. Em São José dos Campos, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, a cidade possui 21.547 pacientes diagnosticados com diabetes, incluindo os tipos 1 e 2 e a gestacional. No mundo, a doença mata uma pessoa a cada 6 segundos, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes.
E como ação preventiva, a Sociedade Brasileira de Diabetes antecipou a idade para rastreamento do tipo 2. O diabetes tipo 2 ele é justamente um diabetes que tem uma predileção nas pessoas, né, mais velhas, né, adultos, né? E principalmente antes, acima dos 40, 50 anos. Por quê? Porque as células vão ficando mais velhas, o pâncreas vai ficando mais velho, e também é onde a pessoa tinha mais problemas, por exemplo, de peso, né, o aumento do peso, o sedentarismo. Só que hoje, o que a gente vê, né, esse aumento de peso, mudança de estilo de vida, mais sedentarismo, mais estresse, isso também é uma coisa importante de colocar, está frequente na população adulta, inclusive jovens. César Araújo, que é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, argumenta que é preciso focar em campanhas de prevenção e que a doença é um prejuízo à nossa economia. A primeira coisa, prevenir para não ter. E se tem, né, conseguir ter um tratamento adequado, a gente previne isso. Então, o custo, né, de um paciente diabético para o sistema público de saúde, ele acaba se tornando muito grande ao longo do tempo, né, aqueles que desenvolvem as complicações. E lembram da Ana, a mãe do Vinícius? Ela deixa um recado aos pais para que, ao menor sinal de alerta, verifiquem o estado de saúde dos filhos. Não deixar passar quando você vê alguma coisa estranha na criança, sabe? O achar que, tipo, só tá meio ruinzinho, é uma gripe. Porque se não fosse o pai das crianças levando realmente no hospital, tipo, não, esse xixi, tipo, é o xixi, não é uma coisa, é uma coisa comum de criança fazer xixi na cama. Se não tivesse esse feeling dele para levar as crianças, o Vini para lá, para realmente saber, não sei o que poderia ter acontecido. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado todas as notícias do programa de hoje. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Te espero no próximo sábado. Ótimo fim de semana!